Numa casa com 4 pessoas, quando só uma delas começa a tomar esse remédio, a cesta básica da família inteira cai em 9%. Isso daqui não é só a pessoa que come menos, é a família inteira que compra menos. Um único usuário muda todo o comportamento de compra das pessoas ao seu redor. Pensa o que isso significa aqui numa escala de 45 milhões de usuários no mundo inteiro, ou 15 milhões de usuários só no Brasil, de acordo com o que os analistas projetam. Agora, soma isso daqui com a queda de 39% no valor do açúcar desde o começo de 2025. A gente tem o maior produtor de açúcar sentindo no bolso os efeitos desse remédio para emagrecimento. A XP rebaixou a recomendação de investimentos na Ambev, e o motivo aqui é muito simples. As pessoas que tomam ele simplesmente diminuem o consumo de cerveja. A empresa Novo Nordisk, que é a empresa que fabrica o Ozempic, chegou a ser a empresa mais valiosa da Europa, valendo mais do que o grupo LMVH, que é dono da Louis Vuitton e também da Dior. Essa empresa, mesmo assim, perdeu 27% do seu valor de mercado porque apareceu um concorrente que tinha resultados melhores. Isso daqui não é uma história de remédio para emagrecimento. Isso é uma reorganização econômica global. E ela está chegando no Brasil agora de uma forma que a maioria ainda não viu. Se você gosta desse tipo de análise, já clica aqui no botão de se inscrever desse canal, que é o que eu trago toda semana. E já coloca aqui nos comentários se é esse tipo de conteúdo que você gosta de ver e o que você pensa a respeito disso que o Ozempic está trazendo, essa mudança global aí, econômica, que esse remédio para emagrecimento está trazendo como um todo. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Antes de eu te mostrar o efeito dominó que esse remédio causou, eu preciso que você entenda por que ele é diferente de tudo que existiu até agora. O corpo humano, ele produz naturalmente um hormônio chamado GLP-1. Ele sai do intestino depois de uma refeição, chega até o cérebro e ele manda uma mensagem muito simples: para de comer porque eu já estou satisfeito. Esse aqui é o hormônio da saciedade e todo mundo produz. O problema é que pessoas com obesidade ou diabetes tipo 2, esse sistema aqui, ele às vezes falha. O sistema chega tarde, chega fraco, ou às vezes é até ignorado pelo seu corpo. O Ozempic, ele não inventou nada. Ele pegou esse hormônio e criou uma versão industrial, que é a semaglutida. Ela simplesmente imita e amplifica o efeito do GLP-1 no corpo de quem usa. E aqui tem uma diferença crucial. Com uma aplicação por semana, ela já amplifica isso e mantém esse efeito de saciedade de forma contínua. O resultado médio é uma redução calórica de 40% a 50% e uma perda de 10% a 20% do peso corporal. 1 a cada 3 usuários relata que teve uma perda de mais de 20%. Os remédios antigos, eles tinham relatos de até 10%. Então a gente teve o Ozempic que praticamente dobrou isso. Só que ele foi criado para tratar diabetes do tipo 2, não para emagrecer. E aqui vem a virada que quase ninguém viu. Em 2022, celebridades e grandes empresários do Vale do Silício começaram a aparecer com seus corpos realmente transformados. E ao contrário do que sempre aconteceu nesse mundo, as pessoas falaram abertamente que estavam tomando o Ozempic. O tabu caiu e esse remédio simplesmente caiu na conversa de todo mundo. A demanda explodiu, muito além do público original. Pessoas aí querendo perder 3, 4 quilos de forma puramente estética, tomando ele sem indicação médica e sem acompanhamento. E aqui, para ser bem honesto com você, existe um risco que muita gente também não enxerga. Quando o teu apetite cai em 40%, 50%, sem orientação médica, a pessoa não perde só gordura. Vai embora junto massa muscular, proteína, alguns minerais importantes. E alguns especialistas já preveem um aumento tanto de osteoporose como de sarcopenia por conta desse uso aí simplesmente desmedido e sem acompanhamento que as pessoas fazem. E tem mais um detalhe que pouca gente fala, que é que o Ozempic ele não cura a obesidade. Ele trata assim como a insulina trata quem tem diabetes. Quando a pessoa para de usar, o corpo aumenta o apetite e tenta voltar ao peso anterior. Isso daqui é simplesmente um mecanismo evolutivo, porque a gente foi criado para conservar energia e não para perder. E o que isso significa economicamente falando? A gente está diante aqui de um medicamento que pessoas vão usar uma vez por semana por vários anos, ou até por uma vida inteira. Isso daqui não é mercado, é uma nova categoria econômica. Em 2023, um estudo chamado SELECT estudou mais de 17 mil pessoas e teve a conclusão histórica de que a semaglutida diminuiu o risco de AVC e infarto em pessoas obesas com sobrepeso. Pela primeira vez na história, uma molécula, ela fazia você emagrecer e protegia o seu coração ao mesmo tempo. Isso daqui reposicionou o Ozempic de vez, saiu da área da vaidade e entrou definitivamente na medicina preventiva de longo prazo. Alguns especialistas aqui comparam
Isso daqui com o lançamento do Prozac lá nos anos 90, que simplesmente redefiniu o tratamento na saúde mental. Ou ao Viagra, que simplesmente mudou também tudo aí nessa parte de disfunção erétil. Isso aqui são momentos históricos que a farmacologia conseguiu simplesmente superar a medicina em determinados tratamentos. E isso que também a medicina convencional, né, não conseguia tratar aí de uma forma que trouxesse de fato resultado. E ao cruzar essa linha, essa caneta deixou de ser tendência e virou simplesmente uma força econômica. Para você entender a escala do que aconteceu, você precisa conhecer uma cidade de 17 mil habitantes que mudou o PIB de um país inteiro. Tem uma cidade no interior da Dinamarca chamada Kalundborg, que tem 17 mil habitantes e em 2023 ela virou o centro do mercado farmacêutico. Nesse mesmo ano, o PIB da Dinamarca cresceu 1,9%. A média da União Europeia inteira nesse mesmo período foi de 0,5%. Mais da metade desse crescimento veio da indústria farmacêutica. E 2/3 de todo esse crescimento nacional veio só de 2 municípios. Os dois com instalações da empresa Novo Nordisk. Esse fenômeno foi tão expressivo que o governo dinamarquês começou a publicar as informações, as estatísticas financeiras de duas formas, com e sem o efeito da empresa Novo Nordisk. Isso nunca tinha acontecido antes na história do país. E olha isso aqui que louco. Alguns analistas comparam isso daqui com o efeito do petróleo lá na Noruega dos anos 70. A empresa Novo Nordisk virou simplesmente a queridinha da Dinamarca. Um país que já tinha no portfólio a Lego, a Maersk e a Carlsberg. Nome difícil de falar, né? Carlsberg. E mesmo assim se viu dominado por uma empresa farmacêutica do interior. Em valor de mercado, a empresa chegou inclusive a superar a Tesla. Ela conseguiu se tornar a empresa mais valiosa da Europa, superando o grupo LVMH, que é dona da Dior, da Louis Vuitton e da Givenchy. 45 milhões de pessoas no mundo usando o tratamento da empresa Novo Nordisk. O mercado global de GLP-1 já é estimado em 158 bilhões de dólares até 2035, crescendo a taxas de acima de 50% ao ano. Mas enquanto a Dinamarca comemorava, outros setores começaram a sentir o chão tremer. Porque quando a gente tem milhões de pessoas comendo menos, a conta acaba chegando em algum lugar. E chegou primeiro na indústria alimentícia de um jeito que ninguém tinha mapeado direito. Todo mundo fala que o mercado de fast food vai sofrer com o Ozempic, isso é óbvio. Mas agora eu vou te mostrar os impactos que quase ninguém está conectando. E um deles acontece aqui no Brasil, no bolso do agronegócio. O Walmart foi um dos primeiros a notar esse impacto. Isso não aqui no Brasil, isso fora do Brasil. O CEO do Walmart confirmou para Bloomberg que clientes que compravam esse medicamento contra a obesidade consumiam menos. Isso não de forma única, como a gente já falou no começo. Isso de uma forma geral, com todo mundo ao redor dessa pessoa em específico. Todo mundo que é usuário de GLP-1 consome em média 40% menos calorias e reduzem o consumo de sobremesas em 84%. 30% desses mesmos usuários reduziram a frequência com que saem de casa para comer fora ou para beber. A KPMG, que é uma consultoria, estimou que a indústria alimentícia vai perder 48 bilhões de dólares em receita ao longo dos próximos 10 anos. A Pepsi também perdeu bilhões em valor de mercado. A XP abaixou a recomendação que ela dava na compra de ações da Ambev e o Açaí, aquela rede atacadista, reconheceu publicamente o GLP-1 como um vento contrário aí na direção do crescimento de vendas. E o McDonald's, durante uma reunião de resultados, o CEO foi bem direto e categórico. À medida que o uso de GLP-1 cresce, o comportamento alimentar muda. E eles já começaram testes para mudança estrutural no cardápio de uma forma como um todo, que eles vinham fazendo lá desde a época que eles começaram. Itens com mais proteína, com maior valor biológico agregado. E isso daqui não é só uma adaptação de marketing, é uma rede simplesmente repensando o seu modelo de cardápio histórico. E aqui tem o dado que mais me impressionou, que é numa casa de 4 pessoas, se só uma delas consome o GLP-1, todo o consumo da cesta básica dessa família cai em 9%. Isso aqui a gente está falando da lista de mercado de uma família inteira que muda porque uma pessoa começou a comer menos. Isso daqui vira uma pressão estrutural em cima do varejo alimentar inteiro. O preço da saca de açúcar cristal em São Paulo caiu 39% comparado a 2025. E o Brasil é o maior produtor e exportador de açúcares do mundo e já está sentindo isso direto no bolso. As usinas aí que dependem estruturalmente de exportação, elas estão sofrendo uma séria pressão estrutural, não é uma coisa pontual. Os analistas estão projetando que com 9% das pessoas usando esse medicamento, até 2035, todo o mercado alimentício global vai precisar mudar. A saída possível para o Brasil seria desviar a cana para a produção de etanol, mas isso também tem um limite.
mas a gente também tem efeitos na aviação, no tabaco e no álcool. O banco de investimento Jefferies fez o seguinte cálculo: se cada passageiro perder em média 4,5 kg, cada companhia aérea economiza pelo menos 80 milhões de dólares por ano em combustível. Mas esse nem é o ponto mais louco. O Bank of America foi um pouquinho além. Por inibir aí os centros cerebrais responsáveis por compulsão e vícios, o uso do GLP-1 pode também reduzir o consumo tanto de álcool como de tabaco. Mas isso daqui a gente está falando de uma caneta de emagrecimento diminuindo o consumo de álcool, de tabaco, de salgadinho, de açúcar e querosene de avião, tudo ao mesmo tempo. Mas, como tudo sempre tem dois lados, enquanto esses ultraprocessados e os refrigerantes eles sofrem, outros setores estão simplesmente eufóricos aí. Eu sempre digo isso, sempre com comportamento em massa, ele sofre uma mudança, existem os setores que vão encolher e os setores que simplesmente explodem. A pergunta certa não é se isso aqui vai me prejudicar, é para onde está indo a atenção e o dinheiro das pessoas agora. A Nestlé, lá nos Estados Unidos, em 2024, lançou uma linha inteira chamada Vital Pursuit, que são refeições congeladas desenvolvidas especificamente para usuários do GLP-1. Maior densidade proteica, ou seja, mais proteína nas refeições, menor quantidade e uma forma de nutrição eficiente. JBS, Conagra e Danone, eles afirmaram que proteína de qualidade é o investimento da próxima década. As clínicas estéticas tiveram um aumento de 9% na procura só com serviços ligados ao pós-uso da caneta. Pele flácida, abdominoplastia, outro nome difícil também, e procedimentos faciais. O vestuário, o turismo e as joias também mudou, porque quando a pessoa se sente bem, ela gasta mais em experiências e também na autoestima. O GLP-1 está literalmente redistribuindo o consumo. Ele não está destruindo, ele está simplesmente redistribuindo. E aí vem o capítulo que ninguém esperava. A empresa Novo Nordisk, que foi a que inventou esse medicamento, está perdendo o mercado. Em maio de 2025, o Mounjaro, da americana Eli Lilly, com o princípio ativo tirzepatida, chegou no Brasil. E em poucos meses, ela tomou 57% de todo esse mercado, deixando a Novo Nordisk com o Ozempic em 43%. Isso tudo porque o estudo chamado Surmont 5 mostrou que a tirzepatida reduz em 20,2% o peso corporal em 72 semanas. A semaglutida, 13,7%. Se a gente for pegar isso aqui em números, a gente está falando de 22,5 kg contra 15 kg, pensando numa pessoa de 100 quilos. E esse impacto foi direto na empresa Novo Nordisk. Em julho de 2025, a empresa revisou pela segunda vez a sua projeção de crescimento, de 13% a 21% para 8% a 14%. As ações caíram 21% num único dia e acumularam 26% de queda em 2025. Para 2026, a projeção é ainda pior, queda de vendas e lucro entre 5% a 13%. A Novo Nordisk tentou responder com a CagriSema, uma nova molécula com novos testes, com o resultado de 23% de perda de peso. O mercado estava esperando 25% para igualar o Mounjaro, mas eles não conseguiram chegar nesse número e as ações caíram 19% no dia do anúncio. E, velho, isso aqui é absurdo. A gente está falando da empresa que criou todo um mercado, que mudou o PIB de um país, que superou a Tesla, a LVMH, está literalmente hoje correndo atrás do concorrente que chegou depois. E a Eli Lilly tem a patente da tirzepatida até 2032. Enquanto todo mundo briga no mercado genérico da semaglutida, a Lilly opera com exclusividade num produto superior. E é aqui que o Brasil entra na história de um jeito que vai te surpreender. A maioria das pessoas olha para esse fenômeno e vê como uma coisa lá fora. Estados Unidos, Dinamarca, o mercado global. Mas tem uma fábrica a 420 quilômetros de Belo Horizonte que coloca o Brasil no centro dessa história. Em Montes Claros, Minas Gerais, está a maior fábrica da América Latina de insulina. Ela também é da Novo Nordisk e está lá desde 2007. Essa fábrica produz 25% de tudo que a empresa produz globalmente de insulina. E 12% de toda a insulina consumida no mundo sai de Montes Claros. O Brasil não é só um consumidor dessa revolução farmacêutica, é também um dos pilares industriais dela. Em abril de 2025, a Novo Nordisk anunciou um investimento de 6,4 bilhões para ampliar a produção. Aqui a gente tem mais de 600 novos empregos previstos. Mas também tem um lado B que precisa ser falado. Enquanto o remédio original ele custa entre 800 e 3 mil reais, a demanda reprimida criou um mercado paralelo estimado em cerca de 1 bilhão de dólares por ano no Brasil.
canetas adaptadas, versão em gotas, também em comprimido, sem registro, fórmulas de farmácia de manipulação sem controle de qualidade, tudo circulando abertamente, inclusive em plataformas como o Google Shopping. No Paraguai, o Monjaro custa R$ 294. No Brasil, de 1.400 a 3.000. Essa diferença cria um incentivo econômico enorme para o mercado informal. A Anvisa já emitiu alertas sobre pancreatite e outros efeitos graves pelo uso indevido. Mas com preço acessível e com uma demanda reprimida enorme, esse problema não vai simplesmente sumir. Em 20 de março de 2026, a patente da semaglutida caiu oficialmente no Brasil. Isso tudo por uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. A empresa, ela tentou barrar isso na justiça, dizendo que foi prejudicada pela espera de mais de 13 anos da Anvisa para conseguir liberar o medicamento, mas não conseguiu. Agora, a gente tem 17 laboratórios na fila de espera para poder fabricar. A EMS, a Hypera, a Bion, a CIMED, os genéricos podem custar até 60% menos do que o produto original. O mercado que movimentou 10 bilhões de reais em 2025 pode chegar a 15 ou 20 bilhões de reais agora em 2026. O Itaú BBA, ele estima que essa projeção pode superar os 50 bilhões de reais até 2030, num país onde 70% da população está acima do peso. E aqui tem uma lógica cruel que o Brasil precisa enfrentar. No Brasil, quanto mais pobre você é, maior é a sua chance de ter obesidade. Quando o Ozempic se tornar mais acessível para as classes mais baixas, essa lógica começa a mudar. Menos diabetes tipo 2, menos internações, menos gastos no SUS. O impacto aqui na saúde pública, ele ia ser histórico. A Dinamarca já está na frente. O Brasil já tem fábrica, tem a patente caída e tem um mercado reprimido gigante. A janela está aberta. Então deixa eu te dizer aqui o que eu acho que está acontecendo de verdade. Isso daqui não é uma história de um remédio, não é sobre emagrecimento, não é vaidade de celebridade. É sobre um produto que muda o comportamento de massa. E toda vez que isso acontece, o dinheiro muda de lugar. Alguns setores encolhem, enquanto outros explodem. Quem lê esse sinal antes, ganha. Quem ignora, leva o impacto sem estar preparado. Ultraprocessados, açúcar, álcool, fast food estão literalmente sob uma pressão estrutural. Busca por mais proteína, por saúde preventiva, bem-estar, farmácia e estética estão em alta. E o Brasil tem uma posição única nesse jogo. Produtor global, mercado gigante, patente caída e demanda reprimida de décadas. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte: você acha que com a queda dessa patente, o Brasil vai democratizar de verdade o acesso ou vai criar um problema que a gente ainda não tá vendo? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você curtiu esse tipo de análise, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha pra gente e já me contar aqui a sua opinião nos comentários. É isso, valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Eu fui!